Vamos lá, gente. Prometo que está acabando, tá? Para essa sequência de vídeos. Bom, o que acontece quando eu pego um estado genérico? Lembre-se do seguinte: qualquer estado, né, de um sistema pode ser representado como uma combinação linear dos autoestados, né, deste sistema. Autoestados de qualquer operador, na verdade, né? Se eu pego lá o operador posição, eu posso representar a função de onda como uma combinação linear dos autoestados do operador posição. Se eu pego o hamiltoniano, autoestados do operador hamiltoniano. Do momento angular, autoestados do momento angular. Do spin, autoestados do spin. Percebe? Então eu posso usar qualquer operador hermitiano para escrever o estado do sistema. Bom, em particular para partículas de spin meio, que eu tenho só dois estados, né? Eu tenho o estado spin up e o estado spin down. Então, qualquer estado, vamos chamar de que aqui, um estado qualquer pode ser uma combinação linear desses dois estados, né? Um azinho, que eu não sei o que é, né? É um número positivo ali, né? Ou não, pode ser complexo ou não, pode ser real ou não, mas um bzinho que vai lá com um spin down. E aí eu tenho que impor a normalização, né, de forma que o módulo ao quadrado de A mais o módulo ao quadrado de B seja igual a 1. E aí, bom, eu posso falar, se eu meço o spin deste sistema, se eu meço o estado desse sistema, né, vejam, né, que aqui eu tenho dois estados que são o spin up, que ele, na verdade, ele é meio, S igual a meio, MS igual a meio. E o spin down, né, o spin para baixo, ele é o estado em que S é meio, mas o MS é menos meio. Né? Agora, se eu vou lá e tento medir o MS, por exemplo, né? O que eu posso obter? Eu vou obter ou mais meio ou menos meio. Com qual probabilidade? A ao quadrado de medir spin up. Então, probabilidade de medir e encontrar a partícula no estado para cima é A ao quadrado. E a probabilidade de medir o estado de spin da partícula e encontrar spin para baixo é B ao quadrado, né? Que é sempre o valor ao quadrado em módulo, né? É A em módulo, né? A ao quadrado aqui, módulo de A ao quadrado, módulo de B ao quadrado. É sempre o número que aparece aqui ao quadrado. É exatamente a mesma coisa que antes, hein, gente? Né? Quando a gente tinha um estado qualquer escrito assim, né? Ó, como uma combinação linear dos autoestados aqui de qualquer pessoa, né, de qualquer operador, na verdade, né? Quando eu meço este operador que eu tenho aqui, eu vou obter um dos possíveis autovalores deste operador, que, né, por exemplo, se eu tenho um operador F, né, um operador F, cujos autoestados são esses Fn aqui, eu monto qualquer estado como uma combinação linear dos autoestados, né? E quando eu quero saber a probabilidade de medir alguma coisa, né? Algum dos autovalores deste operador, eles vão ser dados por Cn ao quadrado, né? Aqui eu tenho só dois, essa soma aqui, né? Que em princípio poderia ser infinita, né? Aqui eu tenho só dois termos, porque eu tenho dois autoestados, spin para cima e spin para baixo, né? E dois autovalores possíveis, dois estados, né? Um ms igual a mais meio ou ms igual a menos meio. Eu tenho essas duas opções. Né? Então, quando eu meço o SZ, né, eu vou obter ou mais ou h cortado sobre 2 ou menos h cortado sobre 2 com probabilidade a módulo de a ao quadrado em um caso e módulo de b ao quadrado no outro caso. Tudo bem, gente? Uma observação que facilita a vida na hora de calcular as coisas é a seguinte, ó. Lembre-se que em notação de Dirac, né, um valor esperado é o sanduíche, que é dado por esta conta, né? É um produto interno, basicamente. Lembre-se que este segundo risquinho aqui é opcional, né? Ele é supérfluo, mas o Dirac gosta de usá-lo, né? O valor esperado é o sanduíche do operador, né? Dentro do sanduichado ali, né? Pelo estado em que a partícula se encontra. Tá? Se você trabalha com notação matricial, tá? Você pode usar esta expressão, tá? Você põe aqui o estado Dagger, o Q e o X. Vejam, por exemplo, ó, se o Q é igual a 1, 0, ou seja, né, que é o estado up, o Q Dagger é o que? É a matriz
transposta conjugada. Então vai ser uma matriz linha aqui, ó. Né? E conjugada, mas aqui é tudo real, não muda nada. Tá? Se o que, por exemplo, agora um mais complicado, né? Se o que for 3i e 4 mais 2i, não está normalizado, você poderia normalizar, né? Mas vamos supor que seja esse estado aqui, o que. Qual que é o que dagger? Você tem que fazer aqui a transposta, então é uma matriz coluna, ela vira uma matriz linha. E aí você conjuga, né? Então 3i menos 3i, 4 mais 2i, 4 menos 2i. Então esse aqui é o que, esse aqui é o que dagger. Certo? E para achar o sanduíche, você faz o key dagger, o operador e o próprio key novamente ali. É um produto de 3 matrizes, né? Uma matriz linha, uma matriz quadrada ou uma matriz coluna. Vai te dar no final um único número, tá? Um escalar. Tudo bem, gente? Então, repare que é muito simples trabalhar com spin. Não tem que fazer integral para calcular valor esperado, tá? Basta fazer produtos de matrizes, se você usar a representação matricial dessas coisas, tá? Então, né, recapitulando aqui este slide. Se eu tenho um estado qualquer, uma partícula em um estado qualquer, dado como uma combinação linear dos autoestados possíveis de spin, né, e eu meço Sz, eu vou obter um dos autovalores de Sz, que é h cortado sobre 2 ou menos h cortado sobre 2. Lembre-se do seguinte, né? Eu já falei isso nos outros vídeos, mas vou ressaltar. Sz aplicado a um estado SMS nos fornece o alto valor, que é h cortado ms, SMS. Só que nesse caso o S é sempre meio e o MS é mais ou menos meio, né? Então, o MS é mais ou menos meio. Então aqui vai te dar, perdão, gente. Aqui vai te dar, né? Meio ou menos meio, né? Dependendo do que está aqui. Se for o estado meio, vai te dar h cortado sobre 2, meio. Se for meio menos meio, aqui vai ficar menos meio, né? Menos aqui, menos meio. Ou, né, de uma maneira mais bonitinha na notação de spin up e spin down, né? Eu posso escrever assim, ó, Sz aplicado ao estado spin up é igual a h cortado sobre 2 spin up. E o Sz aplicado ao spin down, spin para baixo, é o menos h cortado sobre 2 spin para baixo. Né? Então, os autovalores são h cortado sobre 2 ou menos h cortado sobre 2. Então, se eu meço Sz, né, não medir o operador Sz, medir a grandeza, né, a projeção do spin na direção Z. Se eu meço isso, eu vou obter ou mais h cortado sobre 2 ou menos h cortado sobre 2. Uma das duas opções apenas. Com qual probabilidade? A ao quadrado ou B ao quadrado, né? Que vem, esse A e B vem da maneira como eu montei o estado inicial da partícula, né? Tá? Como a partícula está em seu estado inicial. É um Azinho ali e um Bzinho, tal que a soma do quadrado dos dois seja 1. Tudo bem? Bom, gente, vamos só agora completar e fazer um exercício, tá? Que é o seguinte, ó. Deixa eu só reabrir o arquivo aqui, que fechou sozinho, porque meu computador tá meio bugado. É o seguinte, o exercício é esse aqui, ó. E se eu, ao invés de medir Sz, eu medir Sx, por exemplo? Então eu não vou medir Sz, eu quero medir Sx. Eu estou nesse estado aqui, ó. O meu estado é esse estado genérico, que é o A spin para cima, mais o B spin para baixo. Eu sei que se eu medir Sz, eu vou obter h cortado sobre 2 ou menos h cortado sobre 2 com probabilidades A, né, de medir spin para cima e B ao quadrado, né, e B ao quadrado de medir spin para baixo. Mas e se eu meço Sx, tá? Perdão, gente. O que eu obteria? Eu obteria um dos autovalores de Sx. Agora lembre-se do seguinte, ó. Em notação matricial, o Sx é isso aqui, ó. H cortado sobre 2, 0, 1, 1, 0.
Deixa eu só conferir se é isso mesmo. Tá aqui, ó. Isso, é isso mesmo. Esse aqui é o operador SX, tá? Então, eu, ao medir SX, obterei um dos autovalores desta matriz aqui. Então, eu teria que encontrar os autovalores desta matriz. Isso vocês sabem fazer desde a disciplina de álgebra linear, né? Acha os autovalores dessa matriz. Esses vão ser os possíveis valores de medidas de SX, tá? Calcule aí os autovalores. Você vai ver que vai dar o seguinte. Vai dar mais h cortado sobre 2 ou menos h cortado sobre 2. Então, são basicamente os mesmos autovalores do SZ, né? Mais ou menos h cortado sobre 2. Tá? Mas agora a gente quer saber a probabilidade de medir SX e dar mais h cortado sobre 2 e de dar menos h cortado sobre 2. Para isso, né, eu tenho que reescrever esta expressão aqui, que está em relação aos autoestados de SZ em relação aos autoestados de SX. Né? Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, ó, o estado em que a partícula se encontra é este. Ó. O estado é este, A10, que é um autoestado de SZ com alto valor mais h cortado sobre 2, mais B01, que é o outro autoestado de SZ com alto valor menos h cortado sobre 2. Esse aqui é o spin up, né? Esse aqui é o spin down. Mas eu quero escrevê-los em relação aos autoestados de SX. Como eu faço isso? Acho os vetores da matriz SX. Não lembre-se, né? Vou escrever aqui. Ó. SX é esta matriz, ou é representado por essa matriz, né? 0, 1, 1, 0. Autovalores. H cortado sobre 2. E o outro autovalor é menos H cortado sobre 2, como eu acabei de falar para vocês. A conta vocês fazem. Calcular autovalores de matrizes, vocês sabem fazer. Este autovalor tem um autoestado correspondente, que você consegue gauchar também facilmente com o que você sabe da álgebra linear. Ele é o seguinte, ó. O primeiro, vou chamar de x, né? O autoestado de x1, correspondente a este primeiro autovalor, é isso aqui, ó. Normalizado é isso, ó. 1, 1. Né? E o outro autoestado, né? Vou chamar de que x2, é 1 sobre raiz de 2, 1 menos 1. Eles estão normalizados, tá? Como que você normaliza um vetor? Você sabe, né? Normaliza um vetor achando o módulo do vetor, dividindo pelo módulo do vetor, certo? E aí você normalizou. Não é isso, gente? Normalização de vetores, né? Coisa que vocês sabem fazer. Então percebam, né, que eu posso escrever, ao invés de escrever assim, ó, o meu estado, eu posso escrever também assim, ó, o meu estado genérico, que vai ser igual a, sei lá, um C, que multiplica esse que x1, mais um D, que multiplica o que x2. É uma nova combinação linear em relação aos autoestados de um outro operador, no caso SX. Né? Mas eu sei facilmente encontrar a relação de C com D e A e B. É só você igualar aqui e encontrar C e D, tá? Veja, pessoal, eu espero não estar falando grego aqui, apesar de várias letras gregas, né? Não é tão complicado assim. Você tem que resolver isso no papel, tá? Para você acompanhar e ver a solução em desenvolvimento, né? Na criação dessa solução. Veja, ó, eu estou falando o seguinte, ó, que A10 mais B01 tem que ser igual ao C, que multiplica 1 sobre raiz de 2, 1 mais D, que multiplica 1 sobre raiz de 2, 1 menos 1. Tá? É isso que eu estou falando, né? Porque a representação em relação ao operador SZ tem que ser igual à representação em relação ao operador SX. Porque é o mesmo estado, é só uma nova representação, usando um novo operador como base, né, da criação dos autoestados. Né? 1, que tem a ver com SZ, e esses dois aqui, né, 1 menos 1 sobre raiz de 2, tem a ver com SX. E aí você obtém aqui duas equações simplesinhas, você consegue encontrar o C e o D em relação ao A e o B, ou A e B em relação a C e D. Certo?
Eu não vou fazer a conta aqui porque é bem simples, né? É fácil de ver. Ó. O A é igual a C mais D, né? O B é igual ao C menos D, sobre raiz de 2, tudo bem, né? Aí você isola o C e o D em relação ao A e B, acha C e D. A resposta está aqui, ó. Esse aqui é o C, que eu estou chamando de C, né? E isso daqui é o que eu estou chamando de D. Tudo bem? Vem da solução desse sistema aqui, ó. A é igual a C mais D sobre raiz de 2. E o B é igual ao C menos D sobre raiz de 2. Isola o C e o D daqui, você vai descobrir que o C é isso, o D é isso daqui. Tá? E aí percebam, né, ó, que esta equação aqui, ó, está escrita em relação aos autoestados de σx. Então, quando eu meço qual é a probabilidade de obter o primeiro alto valor, que é mais h cortado sobre 2. Então, a medida de Sx vai me dar mais h cortado sobre 2, que é o primeiro alto valor, né? Ou menos h cortado sobre 2, que é o segundo alto valor. Qual é a probabilidade de medir este primeiro alto valor? É este número ao quadrado. Ó. Vai ficar a mais b sobre raiz de 2 ao quadrado. É a mesma ideia. E qual é a probabilidade de medir menos h cortado sobre 2 quando eu meço Sx? Vai ser o módulo ao quadrado de a menos b sobre raiz de 2. Pronto. Tudo bem? Vocês com isso, tá? Espero que tenha ficado claro, né? E a gente pode conversar na aula ao vivo, mas espero que tenham entendido. Vocês estão preparados então para resolver exercícios como este 12 aqui, tá? Como 13, como 14, qualquer um desses daqui dá para resolver. Tudo bem, gente? Até o 16 da lista 3. Tá bom? Por este tópico está bom, tá? Primeira aula sobre spin, a gente foi bastante longe. Qualquer coisa a gente conversa na próxima aula, tá? Ao vivo, né? A gente se encontra, portanto, na aula ao vivo ou na próxima série de vídeos para quem está assistindo pelo YouTube, gente. Então, abraços, tchau, até a próxima.